agora? Você tem perguntado: o que eu faço? Como eu faço? O que fazer? Como fazer? Jesus novamente diz para nós: precisamos passar, precisamos ir adiante, precisamos chegar, precisamos atravessar. Ele está conosco. No verso de número 36 ele diz: Jesus estava no barco. O autor deixa claro para nós que Jesus estava dentro daquele barco que seria até passar até o outro lado, queria passar até o outro lado. Ele deixa claro: Jesus estava no barco. E quando Jesus está no nosso barco, meu irmão, quando Jesus está na nossa vida, não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho da onda ou do vento, aleluia, Ele está conosco. Muitas vezes, meu irmão, o que o Senhor quer é que eu e você tenhamos fé para enxergar além, para ver aquilo que os meus olhos humanos não veem. Hebreus, ele vai definir a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para poder ver o poder de Deus. É isso que Deus estava respondendo ao povo. Moisés, por que estás clamando a mim? Não viu o que eu já fiz? As pragas. Não já viste que minha mão está sobre vocês? Vocês não conseguem enxergar além deste mar. Diga, meu povo, diga, meu povo, que vá adiante. Aleluia. Não importa o que vocês têm enxergado com seus olhos humanos, o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que os seus olhos hoje podem enxergar. Porque você está enxergando o problema, você está olhando para o problema, você está vendo o mar, você está vendo os montes. Mas Jesus quer que você veja o outro lado, pelos olhos da fé. Jesus quer que você enxergue algo muito maior do que você está vendo hoje. E Jesus, ele estava naquele barco. Louvado seja Jesus. Quando Jesus está no barco, tem um corinho que diz: tudo vai muito bem, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas não quer dizer que quando Cristo está no barco, as adversidades não acontecem. Os discípulos estavam com Jesus dentro daquele barco. E de repente, aquela tempestade, as ondas, o vento forte sopra. E o texto diz que o barco, ele ia para um lado para o outro, quase a virar pique, quase a naufragar. A gente às vezes pensa que é um barco muito pequeno, mas não era um barco tão pequeno. Era um barco de um certo porte, que era capaz de atravessar esses 8 quilômetros. Jesus estava naquele barco, mas Jesus tinha passado o dia pregando para a multidão. Ele estava cansado, ele estava exausto. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, com um travesseiro, almofada, que era comum, que era o timoleiro. Ele sentava e conduzia ali o pessoal a remar os barcos. E Jesus estava dormindo. E às vezes a gente começa a imaginar como é que pode uma pessoa dormindo e o barco para lá e para cá e água batendo e tudo, e ele dormindo. Você fica: como isso é possível? E às vezes parece que na nossa vida, meu irmão, está tudo num turbilhão de coisas. Nossa vida está para lá e para cá. Vem onda, vem vento, vem vendaval para lá e para cá, e você não sabe, e você clama e você fala com Deus e parece que Ele não responde. Parece que Ele está em silêncio, parece que Ele está dormindo. Mas Senhor, eu estou nesse problema, Senhor, o que é que eu vou fazer amanhã e depois e agora? A gente entra no desespero, assim como aqueles discípulos. A gente vai para lá e para cá, e diz: e agora, e agora, e agora? O que é que a gente faz? Vai a remo, bota o remo, vai para lá, vai para cá. E Jesus dormindo em silêncio, tranquilidade, calma.
E a gente começa a não entender por que Deus não está me respondendo, por que Deus não fala comigo, por que Deus não se mostra, por que não tem uma resposta para mim direta. Mas o Senhor, Ele está no barco, meu irmão. Você não pode esquecer, aleluia, que Ele está no barco. E que também, no silêncio, Ele trabalha, aleluia. E também no silêncio Ele trabalha. O Senhor quer apenas testar um pouco da tua fé. Será que você confia mesmo? Será que você conhece mesmo esse Deus que pode todas as coisas? E aqueles discípulos estavam desesperados. No verso de número 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, dizendo assim: Senhor, tu não te importa que a gente morra, não, que a gente vá naufragar e vamos morrer nesse lago. E Jesus, na maior calma, Ele acorda. Porque, meu irmão, Jesus está no barco, aleluia. E às vezes Ele quer que você clame, que você bote para fora: Senhor, me socorre. Senhor, escuta a minha voz, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não vou vencer sem Ti, Senhor, aleluias. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero que Tu faças, Senhor, na minha vida. E os discípulos acordam Jesus. E naquele momento, Ele se levanta e dá ordem ao vento e ao mar. Naquele momento, meu irmão, aleluia, aqueles discípulos que talvez ainda não conhecessem de verdade quem era o Rabi, o Senhor Jesus de Nazaré, que eles seguiam, ali eles começaram a entender que só quem pode, aleluia, só quem tem poder